Temos filhos e agora, muitos casais, ao terem o primeiro filho, quando a esposa engravida, fica aquela expectativa, né? Aí chega a criança e eles passam então daquela vida que eles tinham a 2 a uma vida a 3. Isso quando não são 4, quando vem gêmeos, né? E aí há esse desafio de o que fazer, como se adaptar. Ao longo desse módulo, nós vamos dar muitas indicações de livros para vocês que também podem acrescentar muito. O primeiro deles é esse daqui, Como Reinventar o Seu Casamento Depois que os Filhos Nascem. Vou contar para vocês uma história real, é claro que com nomes fictícios, mas realmente aconteceu. Tá vendo esse casal, né? Vocês podem ver no slide, o Pedro e a Silvana. De repente o Pedro chega para um amigo e diz: olha, perdi minha esposa para o meu filho. E ele pergunta: como assim, né? Que história é essa? Perdeu a esposa para o filho? Olha, é verdade. Nós não temos mais tempo de conversa, nós não damos mais atenção um para o outro, nós vivemos 24 horas do dia voltado para aquela criança. Olha, se você pode imaginar, até mesmo o nosso relacionamento como casal, a criança vai completar agora 2 anos. E se nós fizemos sexo por 3 vezes ao longo desses 2 anos, foi muito. A gente realmente tem tido dificuldades depois do nascimento do nosso filho. Eu perdi minha esposa. Se soubesse disso, não teria tido filhos. Um outro casal que vocês podem ver aqui, o Carlos e a Priscila, eles estão passando por uma situação também difícil. A Priscila, certa vez, chegou até para o seu pastor e perguntou: pastor, que história é essa? Eu li aqui no Salmo 127, a Bíblia dizendo que os filhos são um presente, são herança do Senhor e que o homem vai ser bem-aventurado, o homem vai ser feliz. Que história é essa, pastor? Então, depois que a gente tem filhos, é só o homem que fica feliz? As mulheres não, porque eu só tenho passado dificuldade, sobra tudo para mim, eu não consigo dormir e, além de tudo, eu creio que perdi a atenção do meu esposo. Ele não se preocupa e nem conversa mais comigo. Um terceiro casal também relatou que a sua filha, já com 14 anos, ainda é motivo dos dois brigarem constantemente. Eles não entram em acordo sobre a disciplina, sobre como cuidar da filha e parece que a cada manhã existe um motivo novo para nós brigarmos por causa de Karina. Bem, se essas histórias de alguma forma se identificam com você ou de algum modo também te assustam, imaginando, meu Senhor, como vou fazer depois que tiver filhos? Ou se você já os tem e está passando por alguma dificuldade, saiba que vocês não estão sozinhos. Muitos casais passam por esse processo de adaptação e muitos deles, por não terem instrução, por não aprender ou imaginarem como fazer para adequar, agora a vida dos filhos à sua vida diária, eles também sofrem com isso. Mas a boa notícia é que tem como você restaurar o seu casamento, você restaurar o seu relacionamento, mesmo depois que os filhos nascem. E se você ainda não tem filhos, saiba que é possível se preparar para isso, para que a chegada dos filhos seja bênção e seja alegria. Então, vamos ver como isso pode acontecer. A primeira coisa muito importante é que o seu casamento precisa voltar a ser prioridade. Muitos casais se esquecem que os filhos são fruto do amor entre os dois. Então, quando os filhos nascem, eles focam totalmente a sua atenção àquela criança e esquecem de dar tempo de se relacionarem, de prestarem atenção e priorizar também o relacionamento deles. Ao fazer isso, muitos casais pensam que estão fazendo a coisa certa. Eles dedicam o tempo aos filhos porque entendem que eles são prioridade, são importantes agora. Mas eles se esquecem que se você dedicar tempo só aos filhos e o relacionamento de vocês se deteriorizar, se vocês perderem o amor, o relacionamento de alegria que vocês tinham, isso vai prejudicar não somente vocês dois, mas também os filhos. Porque muitos casais, eles vão dando só atenção aos filhos, o tempo vai passando e quando eles percebem, eles já estão no ponto de pedir separação, já estão quase se divorciando e com certeza, as pesquisas demonstram o quão mal, quão ruim é quando o casal se separa, como os filhos sofrem, os efeitos do divórcio sobre a vida dos filhos. Então, com certeza,
É claro que não é isso que os casais desejam. Eles querem sim cuidar bem dos filhos, mas ao mesmo tempo nós precisamos manter, né, o nosso relacionamento. Então, qual é uma solução para que vocês não cheguem ao ponto do divórcio por conta da falta de atenção? Parem hoje mesmo esse processo que estava acontecendo nas suas vidas, de não darem atenção ao seu casamento e somente focarem nos filhos e restaurem o relacionamento de vocês. Como você pode ver no nosso próximo slide, voltem a dar atenção um ao outro. Saiam juntos, conversem, demonstrem amor, demonstrem que se importam um com o outro. Isso é importante e é essencial. E para isso, peçam a ajuda de Deus. Orem juntos, fala, Senhor, nos dá as estratégias, nos dá o incentivo, a força, para que possamos voltar a demonstrar um ao outro que nós somos importantes. Eu vou dar um exemplo para vocês que ilustra bem isso. Estão vendo aqui no nosso slide? Tem um cavalo lindo, né, solto, correndo pelo campo. A gente pode comparar a vida a dois, a vida de um casal, a esse cavalo. Ele tem força, ele está livre, ele corre, viaja, vai para onde quiser, fazem as atividades que quiser, tem liberdade. Essa é a vida a dois. Só que, de repente, o casal decide ou surge, né, o filho. E nós vamos comparar o nascimento do filho a essa linda carruagem que você pode ver no próximo slide. Essa carruagem, ela é especial. Ela é muito bonita e ela carrega algo que é muito precioso. São os seus filhos, a herança que Deus deu para vocês. Só que, ao se atrelar à carruagem, é claro que o cavalo perde, de certa forma, a liberdade toda que ele tinha antes. Mas ele tem força, ele tem capacidade para levar essa carruagem para conduzir. E da mesma forma, nós como pais, com a graça de Deus, podemos conduzir os nossos filhos ao futuro, para onde eles devem ir. Só que preste atenção. O que é importante você entender é que o cavalo, ele não pode ficar atrelado à carruagem 24 horas por dia. Lembre-se, você tem a responsabilidade de cuidar dos filhos e conduzi-los. Só que tem também alguns momentos que talvez, às vezes, principalmente quando eles são pequenos, são mais raros, mas eles existem, onde vocês voltarão a estar livres. As crianças vão estar dormindo, elas vão descansar, vão estar em alguma atividade, e aí vocês dois têm que renovar o passeio no campo, a caminhada, o tempo de conversar e de sentarem juntos no sofá, de terem um tempo especial um com o outro. É claro que as horas de sono talvez estejam mais limitadas agora. Os passeios, talvez vocês não possam fazer. Tem um casal de amigos, por exemplo, que o sonho deles era fazer um safari na África. E eles chegaram a comprar a viagem, já estavam pagando e de repente ela descobriu que estava grávida. Bem, esse sonho não desapareceu, mas ele foi adiado por um tempo, porque eles acharam que não seria prudente ela fazer o safari lá na África, né, com uma barriga grande. Então, algumas coisas, é claro, nós vamos abrir mão. Alguma parte da nossa liberdade, nós vamos abrir mão pelos nossos filhos. Mas aquele olhar lindo, aquele rostinho apertando a sua bochecha e te dizendo, papai e mamãe, eles valem a pena. São momentos lindos e especiais que nós vamos ter. E isso não vai impedir que vocês continuem a viver uma vida especial a dois, juntos. Bem, chega nesse momento então e os casais fazem uma clássica pergunta, Mas afinal de contas, o que é a prioridade número 1? Os filhos ou o casamento? Qual é a prioridade? O que eu devo dar mais atenção? Bem, eu respondo para vocês essa pergunta fazendo uma outra pergunta, como Jesus costumava fazer muitas vezes. Eu vou perguntar para você, para que você sobreviva, você precisa só de água ou só de comida? Bem, eu acho que você sabe a resposta. Nós não podemos sobreviver só com água e nem podemos sobreviver só com comida. Durante um tempo até a gente passa, mas depois de muitos dias, você com certeza morre se não tiver água ou comida. Dá para entender
tem coisas que não dá para escolher. Não é uma questão de eu escolho o meu casamento ao invés dos filhos, ou eu escolho os filhos ao invés do casamento. Não, os dois são prioridade. Os dois são importantes e você deve dedicar seu tempo, sua atenção, o seu carinho e o seu amor às duas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma que você come e bebe água. A gente não escolhe um pelo outro. Bem, vamos então para a nossa parte prática desse primeiro vídeo. Preste atenção, separe um momento especial onde vocês dois sentem juntos, sem a interferência das crianças, descubram esse momento, é possível, e você pode pegar o seu PDF que você recebeu aí, ou então um caderno mesmo, e vocês vão perguntar agora um para o outro. Você pergunte para o seu esposo e o esposo pergunte para a esposa. Me cite, me fale, por favor, 2 ou 3 coisas que você mais sente falta depois que os nossos filhos nasceram. Preste atenção, pergunte ao seu esposo, à sua esposa, o que você mais sente falta depois que os nossos filhos nasceram? 2 ou 3 coisas, cita para mim, por favor. E eu te peço, preste muita atenção nessa resposta e anote essa resposta em um caderno. Essa resposta é preciosa, essa resposta vai dizer para você qual é a forma que o seu esposo e a sua esposa se sentem amados, o que eles estão mais sentindo falta. Talvez um vai dizer, olha, eu sinto falta da sua conversa, a gente não está conversando mais juntos, a gente não está tendo um tempo juntos. O outro pode dizer, ai, o que eu sinto falta, uma das coisas é aquela torta de limão que você fazia para mim, que eu não comi nunca mais. Talvez seja isso, coisas que você fazia e que você não tem feito mais. Talvez o outro vai dizer, olha, eu tenho saudade de fazermos viagens, né? E entenda, tem coisas que, é claro, você não vai virar para a pessoa e dizer, eu tenho saudade da nossa viagem 15 dias fora, deixando as crianças. Se os seus filhos forem pequenos, com certeza isso não é ideal. Mas vocês podem transpor isso e falar, olha, nós vamos passar um tempo juntos, eles vão ficar um tempinho na casa da vovó durante meio-dia, nós vamos passear, vamos fazer uma noite romântica, vamos para um restaurante. É claro que é um tempo de adaptação. Talvez algumas coisas, como uma viagem de 15 dias, vocês não consigam fazer agora, mas é possível restaurar e fazer aquilo que era importante um para o outro novamente. Então, parte prática agora. Vamos parar esse vídeo e você vai perguntar para o seu esposo e para a sua esposa o que eles mais sentem falta. Preste atenção nisso e voltem a fazer. Bem, agora nessa segunda parte do tema Temos Filhos e Agora, nós queremos falar para vocês sobre algo muito prático, algo muito simples, mas que é poderoso e que pode ajudar muito no dia a dia de vocês. Controle a sua agenda. Defina quem vai fazer as tarefas e quando. Como assim? Bem, sente com seu esposo, com a sua esposa e peguem um caderno e anotem quais são as tarefas do dia a dia. Coisas simples como ir ao supermercado, cuidar das crianças, trocar a fralda, lavar a roupa, buscar alguma coisa, levar as crianças, trazê-las à escola, lavar a louça. As tarefas simples, diárias do dia a dia. Depois que vocês fizerem essa lista, vocês vão definir juntos quem faz o quê. Muitos casais brigam, né? Olha, você não comprou isso, não foi feito aquilo, a criança tinha um horário na agenda e ninguém levou. Às vezes as pessoas brigam simplesmente porque não tinham definido antes quem ia fazer o quê. E eles se esquecem e brigam por causa disso. Então, organizem a sua agenda, façam uma lista de tarefas e definam juntos quem vai fazer o quê. E façam algo que é precioso, é um combustível que enche o coração da pessoa para ter força para continuar fazendo as suas tarefas. Simplesmente agradeçam. Comecem a reconhecer, querida, muito obrigada por esse jantar gostoso que você preparou. Querido, obrigada por ter feito as compras, por ter ido ao supermercado. Gente, parece algo tão simples, mas é algo tão poderoso, que vai incentivar os dois. O reconhecimento, ele traz como um combustível para que você continue fazendo as coisas do dia a dia. Uma outra coisa importante também é que, de repente, vocês troquem as funções.
Às vezes é você que estava cozinhando, né, esposa, mas não é a sua praia maior, né? O seu esposo gosta de cozinhar, então que tal trocarem de vez em quando? Você cuida das crianças e ele cozinha. Às vezes o outro gosta de fazer compras no supermercado e a mulher detesta, ou vice-versa. Então combinem, às vezes por uma conveniência vocês estavam sempre fazendo de uma forma, mas de repente vocês podem trocar de função e os dois vão ficar felizes. Outra coisa, combinem o prazo, né, para a realização. Olha, o esposo, você vai ficar responsável de tirar o lixo, mas tudo bem que o lixo da cozinha pode ser tirado todo dia e dos banheiros pode ser só 3 vezes por semana. Combinem isso, para que não haja briga entre vocês depois pela expectativa. Às vezes o esposo vai tirar o lixo da cozinha 1 vez por semana achando que tá bom, se você não contar para ele que precisa fazer isso todo dia. Então, combinem essas coisas para que isso não seja motivo de problema entre vocês. Imaginem a cena. Eu vou contar para vocês uma história para ilustrar sobre isso, tá bom? Os dois trabalham fora e correm e chegam à noite bem cansados. Ela ainda vai cuidar das crianças que chegaram da escola e, como acontece com muitos casais, como os dois trabalham durante toda a semana, o sábado de manhã acaba sendo o dia da faxina, o dia que você vai cuidar da casa, limpar tudo, lavar a roupa. E aí o que acontece? No sábado de manhã, ele resolve ir jogar futebol. E a esposa fica em casa, limpando tudo, lavando, cuidando, fica exausta junto com os filhos e ele lá, relaxando no seu futebol. Só que aí, quando ele chega em casa, o que ele quer? Se relacionar sexualmente com ela. E ela está frustrada, triste e cansada. Não está muito afim de se relacionar com ele. E aí ele não entende, fica bravo porque ela não se interessa mais por ele e ela está brava com ele porque ele não ajuda. Resultado, eles pediram conselho e conseguiram entender, através de um conselheiro que conversou com eles, de que, ei, o que é mais importante para você, a sua esposa ou o seu futebol? Então ele aprendeu que de repente ficar em casa aos sábados de manhã, ajudar com a faxina, ajudar a cuidar das crianças é algo que vale a pena, porque depois à noite ela está disposta a ter uma noite amorosa muito gostosa com ele, porque ela se sentiu amada e ajudada no sábado de manhã. O futebol acabou ficando para o domingo, mas ele entendeu que o relacionamento com a sua esposa era prioridade. Bem, vamos então para a prática. Pegue aí o seu caderno, o seu PDF que você recebeu e vamos fazer uma lista juntos do que precisa ser feito, das atividades que vocês têm como pais e como marido e mulher. Determinem quem vai se responsabilizar pela tarefa. E vocês podem fazer assim também. Essa semana eu faço isso, semana que vem você que faz. Vocês podem revezar. Terceira coisa, é importante que vocês definam um tempo onde a pessoa tenha para estar sozinho, para fazer alguma coisa que é importante, para ler um livro, para ir fazer as unhas para as mulheres, para jogar um futebol. É um tempo individual. Entendam que isso é importante e vocês podem respeitar e combinar um horário sobre isso. Claro, entendam que talvez antes de terem os filhos, esse tempo era maior, né? Não dá para a mulher querer passar, de repente, 6 horas no salão sem combinar isso com o esposo antes. Mas horários menores de tranquilidade e individualidade de cada um também podem e devem ser combinados. E façam uma pergunta. Se você tivesse mais tempo para passar comigo, o que você gostaria de fazer? Faça essa pergunta para o seu esposo, faça essa pergunta para a sua esposa, ouçam a resposta e arrumem tempo para fazerem isso juntos. Manter o amor conjugal é muito importante e é essencial para a vida dos seus filhos. Ao verem os pais bem, o clima da família bem, com certeza o casal é abençoado, mas os filhos também. Então, vamos à prática, vamos fazer uma lista e dividir as tarefas para que vocês juntos consigam executar o papel de pais e o papel de esposa e esposo. Que Deus te abençoe.